Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí, certo? A gente já terminou nossa apostila, tá? Vocês ainda não receberam a apostila nova. Então, não significa que nós não teremos mais aula, significa que nós já vamos adiantar a próxima apostila. Então, hoje fiquem um pouco mais relaxados com a aula, tá bom? Não precisa se preocupar tanto, vou falar um pouco de novo quando vocês já estiverem com a próxima apostila em mãos, tá certo? Não se preocupem, podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas eu já vou adiantar justamente para a gente não perder tempo, já que a gente tem um tempinho sobrando, tá certo? Eu já vou adiantar isso para vocês ficarem numa boa aí um pouquinho com a matéria adiantada, tá? Já que pessoalmente a gente sempre atrasa um pouco porque a gente acaba sempre falando demais, né? Então aqui pelo menos a gente consegue adiantar um pouco a matéria. Então, essa aqui na verdade não é nem o primeiro módulo da próxima apostila, mas é uma coisa interessante que estão nas unidades do meio ali, que vão ser uma parte importante para a gente começar. Eu prefiro começar por ela, quando a gente já receber a apostila, a gente vai continuar daqui. Não significa que a gente vai pular a primeira parte. A gente vai ver que aquela primeira parte da apostila 2, vocês vão ver que são alguns conceitos de física, porque agora a gente vai começar a ter física em todos os anos. Então eu prefiro explicar depois separadinho com a apostila em mãos para vocês, porque se eu gravar hoje, talvez confunda mais vocês no entendimento da matéria. Então hoje a gente vai falar a respeito um pouco do sangue. Tá? Quem que é o sangue? O sangue todo mundo conhece, né? Todo mundo já deve ter se machucado algum dia na vida, ter sangrado, tá? E ter visto seu próprio sangue ali, ou sangue de alguém que se machucou, ou alguém que fez algum corte, tá certo? Então é esse sangue que a gente vai falar hoje. Tá? É uma substância extremamente importante para o nosso corpo, ela faz várias funções e ela é composta por várias substâncias e células diferentes. Então, por mais que seja um líquido vermelhinho, ele tem células dissolvidas ali no meio e ele tem funções super importantes para o nosso corpo funcionar corretamente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre ele. O sangue, ele é um tecido, lembra que a gente já viu a respeito dos tipos de tecido, né? A gente falou tecido conjuntivo, tecido ósseo, e tinha lá, entre todos os tecidos, o nosso tecido sanguíneo. Naquele dia eu disse para vocês, não se preocupem tanto que nós vamos ver o tecido sanguíneo em mais detalhes depois. Então, esse depois chegou, é agora. Então, esse tecido sanguíneo, ele vai ser um dos 3 componentes principais de um grande sistema do nosso corpo que a gente chama de sistema cardiovascular. Antigamente chamado de sistema circulatório, hoje a gente dá uma nova nomenclatura para ele para incluir algumas outras características nele. Então, se ele é um dos componentes do sistema cardiovascular, quais são os outros? A gente tem os vasos, que seriam praticamente o encanamento do nosso corpo, onde o nosso sangue vai circular. Né? Esses vasos sanguíneos são divididos em 3 categorias: artérias, veias e capilares. O que separam os 3 aí geralmente é o tipo de sangue que transporta e o seu calibre, ou seja, a grossura desses vasos. Geralmente os capilares são aqueles vasos mais fininhos, é aqueles que você corta quando você, sei lá, machuca a ponta do dedo e sangra, igual na imagem aqui. Geralmente é um capilar, é um vaso bem fininho que você acaba rasgando, né, quebrando as ligações entre ele e o sangue extravasa para fora. Então, são vasos muito fininhos e que o nosso sangue ainda circula lá dentro. Então, o nosso corpo inteiro é uma nuvem de vários capilares que irrigam todos os órgãos e estruturas do nosso corpo. Por isso que praticamente qualquer lugar do seu corpo que você cortar, você vai sangrar, porque ali tem sangue nutrindo aquele órgão ou aquela parte do seu corpo. O outro constituinte do sistema cardiovascular é o nosso coração. A gente já viu um órgão com a musculatura cardíaca, lembra que ele tinha aquele pericárdio, a gente vai ver depois as 4 cavidades do coração, que a gente já falou um pouco disso, aliás, ano passado, né? Quando a gente estava falando do sistema circulatório nos peixes e depois nos mamíferos, nos répteis, nas aves, a gente já viu um pouco no coração. A gente vai ver de novo e vai ver como funciona o batimento dele certinho. Tá? Então é um assunto para outra aula, mas é bom eu já ir acostumando vocês com isso. O sangue, então, na maioria dos vertebrados, somos nós no caso, ele tem uma coloração avermelhada, que é o vermelhinho do sangue.
Por que ele tem essa coloração avermelhada? Existe no sangue uma proteína que é chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina é, na verdade, o grande tchan do nosso sangue, tá? É a grande característica dele mesmo, que ela é uma proteína que transporta gases. Isso eu vou explicar um pouquinho melhor quando eu estiver falando dos glóbulos vermelhos, certo? A função principal do nosso sangue é o transporte de substâncias. Tem outras funções que eu vou ranquear ali como as mais importantes. Daria para falar de várias, mas geralmente a gente separa em 3. Mas a mais importante é o transporte de substâncias. É no sangue que as substâncias de extrema necessidade do nosso corpo são dissolvidas e espalhadas pelo nosso organismo nessa rede de vasos sanguíneos. Tá certo? Então aqui é só uma caracterização geral do nosso sistema sanguíneo para iniciar os estudos no sistema cardiovascular. A função do sangue, então, eu falei que eram 3 principais, ou daria para aglobar todas elas em 3 funções principais. Então a primeira é o transporte. O nosso sangue é a grande rede rodoviária do nosso corpo. É através dele, né, através do nosso sangue, que várias substâncias são transportadas para lá e para cá no nosso corpo. A mais importante, entre aspas, das substâncias transportadas são os gases da respiração. Então, a gente viu lá no começo da apostila a interação entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Lembra que a gente viu que o sistema respiratório ele absorvia os gases, né, que a gente utiliza, no caso o oxigênio, e o sistema circulatório espalhava isso para o corpo. Então é aqui onde entra isso. Então a gente tem aí o gás carbônico, a gente tem o oxigênio, que são transportados para lá e para cá no nosso corpo pelo sangue. Geralmente o nosso corpo tende a levar oxigênio para os nossos tecidos, para as nossas células. O sangue faz isso, ele vai entregando oxigênio por onde ele passa, por todos os capilares, ele vai circulando e vai entregando oxigênio. Conforme ele entrega esse oxigênio, ele vai recebendo CO2, gás carbônico dos tecidos vindos da respiração celular. Tá bom? É só isso que ele transporta? Não. Ele transporta várias enzimas, que são substâncias que aceleram reações químicas no nosso corpo. Eles entregam hormônios. Vocês lembram o que é um hormônio? Eu já comentei para vocês o que é um hormônio. É uma substância reguladora. Tá? Ela vai agir em alguma parte do nosso corpo, modificando o nosso metabolismo e o nosso organismo. Os hormônios, aqui no caso, eles são produzidos por glândulas endócrinas. Lembram das glândulas endócrinas que eu já falei para vocês? Que são as glândulas que produzem uma substância direto na corrente sanguínea. É o caso do nosso sangue. Então, esses hormônios endócrinos eles são liberados diretamente na corrente sanguínea e o sangue espalha para o nosso corpo. Outra função de transporte também é a de alimento. Então, qualquer alimento que você comer, ele vai ser digerido no sistema digestório que a gente já viu e vai ser transportado, né? Ele vai ser reabsorvido pelas paredes do intestino e vai ser transportado pelo sistema circulatório. Então, aí, glicose, aminoácidos, lipídios, tudo aquilo que foi digerido por você na alimentação, é espalhado no seu corpo por todos os vasos sanguíneos e pelo sangue, certo? Essa então é a principal função dele, é a mais famosa, entre aspas, função do sangue. Mas aí a gente tem a função também de defesa, tá? Porque apesar do nosso sangue ser totalmente vermelho quando a gente olha, existem ali no nosso sangue células que são chamadas de leucócitos ou glóbulos brancos. O que são esses leucócitos? Né? Esses leucócitos eles fazem parte de um grande sistema do nosso corpo que é conhecido como sistema imunológico ou sistema imune. Os leucócitos eles são responsáveis pela defesa, então vão ter vários tipos de leucócitos. A gente vai ter macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, enfim, um monte de nome disso. Na faculdade a gente tem uma disciplina de imunologia que é gigantesca, com várias coisas diferentes. Para vocês, só glóbulos brancos tá bom. Basta saber que eles estão relacionados então com a defesa do nosso corpo, com a produção de anticorpos e com a eliminação de substâncias estranhas que entram ou acabam entrando dentro do nosso organismo. Esses leucócitos eles conseguem fazer uma coisa muito interessante que é conhecido como diapedese, que é migrar dos tecidos do nosso corpo. Então eles não ficam presos só ao sangue, eles conseguem andar no meio das células do tecido conjuntivo e de outras partes do nosso corpo para ajudar na defesa
do nosso organismo. Por último, uma das funções principais do nosso sangue é a homeotermia. O que é a homeotermia? É o controle da temperatura corporal. Nós, seres humanos, somos mamíferos e somos homeotérmicos, ou seja, controlamos a temperatura do nosso corpo. Somos diferentes dos organismos heterotérmicos ou pecilotérmicos, que são aqueles organismos que não controlam a temperatura corporal. Parte do nosso sangue, da abundância de sangue líquido que a gente tem no nosso organismo, se dá graças ao fato de sermos homeotérmicos. Então, precisamos ter uma quantidade de sangue para ajudar a ajustar a temperatura corporal. Como que o sangue ajuda a ajustar a temperatura corporal? O sangue tem água, né? A gente vai ver que 55% do volume total do nosso sangue é composto principalmente de líquidos. 93% desses 55% são compostos de água. Tá? Então a água ela é um bom conservante térmico, ou seja, ele mantém a temperatura sempre igual. Então a água atua nessa função aí. A gente já tinha visto, né, essa função da água lá no sistema, quando a gente estava falando sobre o sistema digestório. Então a gente volta a falar dela aqui, certo? O nosso sangue, ele é composto, então, aqui vocês podem ver nessa imagenzinha aqui, os 3 tipos de célula. Eu vou, na verdade, essa imagem está invertida, deveria estar aqui, mas tudo bem, dá pra gente falar do mesmo jeito aqui. 55% do volume total do nosso sangue, ele é composto pelo que a gente chama de plasma. Seria a parte líquida do nosso sangue. Essa parte líquida pode ser água, certo? Grande parte dela, mas vão ter uma infinidade de outras substâncias misturadas ali no meio. Algumas dessas substâncias vão ser sais minerais, vão ser proteínas, vitaminas, glicose, ácidos graxos, qualquer coisa que o seu organismo estiver transportando no interior do corpo. Geralmente essas substâncias vão estar dissolvidas ali na água do nosso sangue. Essa parte líquida então é chamada de plasma. Geralmente é aqui que a gente extrai os anticorpos quando a gente quer fazer uma vacina. Lembra que que eu mostrei para vocês da produção de vacinas, que a gente falou lá no 6º ano? E também falou da produção de soros antiofídicos. A gente extraía geralmente o plasma do sangue do cavalo, né, para a produção principalmente de substâncias antiofídicas, né, contra picadas de cobra. Então o plasma é essa parte, é a parte líquida, 55% do sangue. O resto, né, os 45%, são chamados de elementos figurados. Então esses elementos figurados são compostos de 3 tipos de células diferentes. Os eritrócitos, leucócitos, trombócitos. Leucócitos eu já falei, que são as células dos glóbulos vermelhos do nosso corpo. Eritrócitos eu vou falar, os glóbulos brancos do nosso corpo, falei errado, os leucócitos. Os eritrócitos são as células vermelhas do nosso corpo, que eu vou falar um pouco mais detalhes agora. Trombócitos vai ficar para a próxima aula. Então eu vou parar aqui por hoje nessa aula, tá? Então os glóbulos vermelhos, eles são chamados de eritrócitos. São células muito simples, não possuem núcleo, elas são anucleadas. Significa que elas não têm todas aquelas coisas que a gente viu quando a gente estava vendo célula no passado. Né? A membrana nuclear, um núcleo com DNA, não tem nada daquilo. Ela é praticamente um grande depósito de uma substância que a gente chama de hemoglobina, né? Que eu já falei um pouco para vocês. Elas são células extremamente simples, pelo fato de elas não terem núcleo, estarem recheadas de hemoglobina, elas duram pouco tempo. Uma hemácia que acabou de ser produzida no seu corpo, ela tende a sobreviver aí mais ou menos 120 dias, a 90 até 120 dias, e depois ela morre, tá? Ela é descartada. Elas são produzidas no meio dos nossos ossos, então os ossos largos que a gente tem, que é, por exemplo, o fêmur, na nossa perna, a bacia, né, esse osso que a gente tem aqui, são os ossos que produzem aí bastante glóbulos vermelhos, certo? Lembrando aqui que a hemoglobina, então, ela tem como função principal o transporte de O2, que seriam o gás oxigênio. Tá? Aqui é a fórmula molecular estrutural da proteína, nunca vou cobrar essa de vocês, mas basta para vocês saberem que ela é feita aí, a proteína de 4 unidades. O ferro, que é o que dá a cor vermelha para ela, fica aqui no meio, e é nela que se ligam os átomos de oxigênio para serem transportados. Aí eu posso fazer uma pergunta para vocês. Somente os átomos de oxigênio, né, as moléculas de oxigênio, se ligam na nossa hemoglobina? Não. Tá? A gente tem alguns outros gases.
tóxicos, como por exemplo o monóxido de carbono, que eles vão se ligar no lugar do oxigênio aqui. E eles criam uma ligação mais estável, ou seja, eles são menos propensos a se desgrudarem da hemoglobina igual ao oxigênio. Então, vamos supor que ela tem como se fosse uma cola, tá? Quando ela captura um monóxido de carbono, ela não desgruda tão fácil se ela tivesse capturado um oxigênio. Dessa forma, você acaba criando um sufocamento celular, porque as hemoglobinas não vão conseguir transportar mais oxigênio, porque elas vão estar todas saturadas, cheias de monóxido de carbono. Então, esse aqui é só um exemplo que pode ter em alguns exercícios mais para frente, tá? O número também de glóbulos vermelhos de um organismo para outro varia muito, principalmente de acordo com os hábitos alimentares, os hábitos de atividade física, o local onde vive, na altitude. Por exemplo, um cara que ele faz muito exercício, ele vai precisar oxigenar melhor os tecidos, ou seja, ele vai precisar ter músculo mais desenvolvido, com mais oxigênio, então geralmente ele vai ter mais glóbulos vermelhos. Um cara que mora, por exemplo, sei lá, em Santa Cruz de la Sierra, lá nos Andes, ele está numa altitude muito maior. O que acontece quando os organismos estão numa altitude maior? O que acontece com a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é menor, ou seja, tem menos oxigênio dissolvido ali. Então, o cara que mora lá, o que o organismo dele faz? Ele produz mais glóbulos vermelhos para ele conseguir respirar melhor e não morrer, entre aspas, sufocado ali pela falta de oxigenação no corpo, tá certo? Então, são coisas interessantes que vocês têm que se atentar, porque podem estar nos exercíciozinhos da apostila. Na verdade, com certeza vão estar nos exercícios da apostila, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, vai ficar faltando falar de plaquetas e falar de algumas outras coisas do sangue, que eu vou deixar para a próxima aula. Por hoje, eu acredito que isso aqui já seja suficiente para vocês começarem a entender como o nosso sangue é formado e qual é a função dele, as características iniciais, que eu acho que é o principal para vocês entenderem, tá certo? Então, mais uma vez, isso não está na apostila 1 de vocês, está na apostila 2. A gente ainda vai ver isso aqui tudo de novo, já estou adiantando para ficar mais fácil. Tá certo, pessoas? Então, é isso. Bom estudo para vocês. Tentem resumir essa aula no caderno para ficar mais fácil, tá? Então é isso. Valeu. Até a próxima.